Oi, voltei, pessoal, e não falarei sobre violência doméstica, mais ou menos, porque naquela linha que eu quero tocar, que é entendermos a violência doméstica como tudo que está muito próximo de nós e que violentamos, então tem tudo a ver, porque eu quero falar da consciência negra. Olha o que a espiritualidade preparou para mim. Abri um texto de um conhecido e tá dito o seguinte: ele assistiu um vídeo que eu tô agora louca para ver sobre paleoantropologia, isto é, estudo dos fósseis da árvore genealógica evolutiva da espécie humana. Nesse vídeo está sacramentado e juramentado a subespécie humana atual, Homo sapiens sapiens, nasceu na África e era negra. Depois cruzou com outra espécie humana da época, os Neandertais. Nascemos na África e os nossos ancestrais originários eram negros. Fantástico, fantástico. Aí, para melhorar mais a história, eu sou uma preta negra que não sei fazer amarração de lenços ainda. E fiz hoje também, nem foi para homenagem, foi por causa dos cabelos brancos mesmo, que não deu tempo de pintar. E aí eu vou ler para vocês uma preciosidade que se casou com esse vídeo que eu abri, com esse texto que eu li do colega, que é Édipo Africano. Eu comprei esse livro num sebo da cidade do estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, na Alameda Santos, para ser mais precisa, lá pelos idos de 88, 89. Portanto, 10 anos antes do final do século passado. E isso é uma preciosidade. E olha só, eu tenho que ler para vocês. É possível a prática, só que eu tenho que ler com os óculos, mesmo porque a letrinha é minúscula. É possível a prática da psicanálise numa sociedade com fortes tradições e práticas não europeias? Como se dá o atendimento psicanalítico havendo necessidade de intérprete? Como se constitui o complexo de Édipo numa sociedade tribal? Essas são apenas algumas das questões que este livro suscita, mas ele é muito mais do que um livro instigante. Trata-se de um sensível e cuidadoso relato de uma pesquisa psicanalítica realizada na Clínica Neuropsiquiátrica do Centro Hospitalar de Fan, em Dakar, Senegal. Esta organização situa-se no centro da cidade, único serviço de psiquiatria existente na África Ocidental no tempo desta pesquisa, que foi pelos anos de 63, 64. 1966, 64. Tem 63, 64. O livro foi lançado em 1966. Tem uma capacidade de 140 leitos somente para a psiquiatria e recebe principalmente graves doentes mentais. Por falta de lugar, no entanto, muitos doentes psicóticos são tratados externamente. O número de consultas mensais em psiquiatria dá origem de 1.000. Não existe no Senegal, olha que maravilha, condutas de internamento. Trata-se, portanto, de um serviço aberto. Olha o fundamental: a atmosfera acolhedora, calorosa, inclusive familiar, que nele reina, surpreende todos os visitantes. Ah, se nossos CAPs pudessem ser assim, nossos centros de tratamento de saúde mental. Pessoal, vamos humanizar, vamos botar cor, alegria. Nessa organização, os autores vão colhendo experiências clínicas que revelam que a rivalidade edípica se dá por vias sensivelmente diferentes das que são habituais na Europa.
A rivalidade parece, inicialmente, estar sistematicamente deslocada para os irmãos, que polarizam as pulsões agressivas. Nas fantasias, a rivalidade edípica pode ser formulada na relação com o pai, com uma imagem de pai mais ou menos reabsorvida na da autoridade coletiva. Mas tudo ocorre como se o confronto direto com a imagem do pai fosse impossível ou sem saída, e tivesse que ser deslocado para outras imagens, para que tenha uma saída viável. Ou seja, uma saída que permita ao sujeito assumir um lugar de homem na sociedade. O deslocamento se dá primeiro do pai para os tios, o que apareceria como: os pais das crianças que tiveram menos êxito do que eu me querem mal. Depois, dos tios para os irmãos. Meus irmãos me querem mal, me maratubam, enfeitiçam, tentam me eliminar. Nos fragmentos de casos clínicos apresentados, o deslocamento da rivalidade para os irmãos é tão evidente que nem são precisos comentários para percebê-lo. Os autores consideram tratar-se aqui de um esquema geral complementar ao do ancestral inigualável. Na medida em que a imagem paterna é inacessível à rivalidade, os irmãos constituir-se-ão como rivais. A partir dessas reflexões, os autores vão se aprofundando no exame das especificidades do complexo de Édipo, articulando-as a um agudo e consistente pensamento teórico. Dessa forma, o complexo de Édipo, estrutura nuclear da psicanálise, nas palavras de Freud, recebe aqui um tratamento sistemático e original. Essas são algumas das razões que fazem deste livro um texto de leitura obrigatória para aqueles que se interessam por este assunto. Publicado pela primeira vez em 1966, o Édipo Africano torna-se um clássico tanto da psicanálise como dos estudos etnológicos sobre a África. Gente, percebe a maravilha? Nós vamos falar de Édipo um dia aí, mas olha que fantástico! No momento que a gente descobre que está provado e já juramentado que nós somos originários da África e de negros, nossos irmãos brancos ainda tentam eliminar. Entende a sacada? O livro, claro, está falando aí do viés edípico. Vou corrigir que da outra vez eu tinha que falar vieses no outro vídeo e errei o português. Mas o livro está falando aqui do viés edípico lá no Senegal, nessa pesquisa. Mas eu estou usando aqui agora numa analogia de como essa tentativa recalcada, oculta e não tão oculta, né? Porque ela é escancarada, inclusive em pessoas que dizem assim: ah, para que ter o dia da consciência negra? Tudo mimimi, né? Vitimismo, agora que mundo chato. Não, meu bem, é o que eu disse ontem, o mundo é maravilhoso, o mundo é plural, o mundo está evoluindo e nós negros temos que continuar gritando e muito para sermos ouvidos. E a pessoa de pele branca que acha isso, esse pensamento retrógrado, agora está aqui, inclusive é mais retrógrado ainda, está lutando para manter seus privilégios e condenando a luta da pessoa de pele preta, pele negra, para fazer ecoar o grito da igualdade. Beijos para celebrar um cafezinho. Bye!